Feliz sábado, igreja. É sempre bom estar na casa de Deus, principalmente quando nós estamos reunidos em família. E confesso que eu fiquei pensando durante a semana que teria menos pessoas aqui hoje, né? E principalmente porque é um final de semana especial, de homenagem às mães. Imaginei que alguns pudessem viajar, né? Alguns viajaram, mas essa igreja aqui, eu não sei. Aliás, eu sei. Ela tem algo especial, que ela está sempre aconchegante, né? Ela está sempre cheia, a gente sempre sente aquele calor humano e é muito bom estar aqui. Principalmente porque nós estamos aqui unidos no mesmo propósito de adorar a Deus. Há uns dias atrás, a Ângela, cadê a Ângela? Ah, está ali a Ângela. A Ângela me enviou um convite. E eu achei interessante que ela me convidou e ela me perguntou se eu gostaria e se eu poderia estar aqui hoje repartindo essa mensagem com vocês. Olha, eu acho que eu não pensei muito, eu respondi bem rápido. Porque faz um tempo que eu fiz um acordo com Deus. Sempre que Ele precisar de mim para alguma coisa, eu disse para Ele que eu estaria disposta. Então, às vezes, eu penso assim, eu não vou conseguir fazer isso, mas se Deus está me chamando, isso não é problema meu. Isso é uma frase que a minha filha sempre usa. Isso não é problema meu, isso é com Deus. Então, esta manhã, eu imagino que muitos estão pensando assim, vai ficar falando de mãe, eu nem tenho filho pequeno mais, ou então alguém vai falar, eu nem tenho filho, aí os jovens vão falar, nem eu, isso não é para mim. Calma, gente, eu preparei algo que vai servir para todos nós. Hoje eu decidi falar sobre missão. Lógico que eu vou falar sobre mãe também, principalmente. Mas eu quero aqui compartilhar com vocês esse tema que falou o meu coração primeiro. Porque se não fala para mim, não serve para eu falar para vocês. Então, primeiro eu vou buscar aquilo que me alimenta, aquilo que eu estou mais necessitada. E depois eu vou compartilhar isso com as pessoas sobre aquilo que eu vivi na presença de Deus. E quando eu vi o irmão Ricardo pregando aqui no sábado de educação, eu falei, nossa, esse mês de maio vai ser o mês da família, né? Porque ele falou sobre a educação, depois o pastor Giuseppe aqui também deu uma pincelada sobre o assunto, e hoje eu vou continuar falando sobre isso. E acredito que sábado que vem também, né? Que é o dia da criança adventista. Então, é isso aí, gente. Eu sou formada em pedagogia, tá? Não sou pastora, não fiz teologia, sou apenas uma professora. Também sou mãe. E eu sou a filha caçula e tenho 12 irmãozinhos, tá? Isso é de verdade. Eu tenho 12 irmãos. Eu sou a mais nova de 13 filhos que a minha mãe teve. Eu fico imaginando assim, como era isso? A minha mãe está com 95 anos. E ela, quando olha para os meus, não mais para os meus sobrinhos, né? Para os filhos dos meus sobrinhos, ela fala assim, nossa, mas esses meninos não dão conta de criar um filho ou dois, eu criei 13. Acontece que quando ela criou esses 13, era muito diferente de hoje, né? Então, eu sou aquela pessoa que já nasci titia. Eu já tinha 3 sobrinhos quando eu nasci. Então, essa história de que vai demorar a casar, vai ficar para titia, não colou comigo. Porque eu já nasci titia, já nasci sendo babá. E aí a coisa foi crescendo a criançada.
só os 9 primeiros que eu não cuidei, mas o restante, os outros que vieram, né? Eu tenho 30 sobrinhos. Então, assim, a família é bem grande. Por que eu estou contando isso para vocês? Toda mulher, se não todas, vamos dizer, não vamos generalizar, né? Vamos dizer, a maioria das mulheres, quando se tornam adultas, que planejam um casamento, logo também elas começam a planejar os filhos. E aí, no meu caso, eu pensei assim, quando eu casar, eu vou demorar a ter filho, né? Porque criança dá muito trabalho. E eu já sabia muito bem que trabalho era esse que criança dava. Já tinha sido babá dos meus sobrinhos. Mas, gente, olha, eu não sei o que acontece. Chega uma hora que parece assim que liga um reloginho, que você, todo lugar que você olha, você está vendo assim, uma carinha fofinha, sem dente, rindo para você, e você vai ficando, ai, que lindinho, ai, e tal. Daí a pouco você está querendo um também, né? É desse jeito. Então, eu e meu marido, a gente planejou que a gente ia ficar uns 2 anos sem filhos e tal, e depois a gente ia organizar a nossa família. Eu só não contava com um detalhe. De repente, eu percebi que aquele reloginho que tinha despertado em mim um certo amor incondicional por crianças, ele começou a rodar em horário profético, né? Nós estamos estudando sobre profecia, né? Parece que meu relógio biológico assim começou a acelerar, mas o tempo parecia que estava num horário profético. E eu comecei a ficar preocupada com isso. Mas eu não vou contar essa história para vocês. Vou deixar isso aí para o meu marido contar, para não atrapalhar o sermão dele depois que ele vai contar essa história. Mas eu fiz um trato com Deus, que eu ia esperar o tempo dele. Eu planejei ter filhos com 25 anos, mas os filhos só chegaram aos 35. Depois vocês vão saber por quê. Então, hoje, antes de eu começar propriamente a mensagem bíblica que eu separei aqui para a gente, eu queria ver as mãos de quantos que estão aqui são pais. Quantos aqui têm filhos? Cadê? Pais e mães, né? Cadê? Uau, bastante gente. Mas os outros não levantaram a mão por quê? Ó, presta atenção numa coisa aqui, ó. Quantos aqui têm filhos? Levanta a mão. Isso, pode abaixar a mão. Veja bem, sábado passado, meu esposo apresentou aqui a Maia. Ele passeou com a Maia aqui nos corredores da igreja, mostrando para todo mundo, não passeou? Bebezinho, tal, mostrando para a igreja. Eu quero dizer para vocês que cada vez que uma criança é dedicada ao Senhor, aqui na igreja, todos nós, como congregação, estamos nos comprometendo diante de Deus, que nós vamos auxiliar esses pais no cuidado com essa criança, até que ela seja conduzida ali, ó, para o batismo, e durante toda a trajetória dela aqui. Então, agora eu quero ver as mãos. Quantos aqui têm filhos? Eu acho que vocês ainda não entenderam, né? Olha só. Quem não tem filhos são pais espirituais. Vocês vão ajudar na condução das outras crianças aqui da igreja. O rebanho, os cordeirinhos do Senhor, é responsabilidade de todos nós. Então, quem é adulto e não tem filhos, são pais espirituais. Quem é jovem e não tem filhos, são os irmãos espirituais. E todos nós fazemos parte da família de Deus, que é o nosso Pai, né? Então, vamos lá. Hoje, eu gostaria de começar aqui com um texto bíblico que está lá na segunda carta de Timóteo, né, que Paulo escreveu para Timóteo. 2 Timóteo, você pode abrir sua Bíblia, capítulo 3.
capítulo 3, 2 Timóteo, capítulo 3, dos versículos de 1 a 5. Escrevendo essa segunda carta ao jovem pastor Timóteo, o apóstolo Paulo, vocês vão perceber aqui, que ele fez um relato de uma sequência de atributos negativos característicos dos últimos dias. Ele apresenta aqui, gente, um quadro real dos últimos dias em que nós vivemos, que os seres humanos estão perdendo os seus valores morais, espirituais e éticos. Olha só o que ele diz. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão, a minha Bíblia diz, tempos trabalhosos, tempos difíceis. Estão fáceis os nossos tempos hoje? Não estão. Aliás, eu quero até aproveitar essa oportunidade e dizer para a irmã Eliane e Vanessa, que estão conosco aqui hoje, pela primeira vez, não é isso? Elas moram lá na Estrada do Campinho e vieram aqui congregar conosco hoje. E nós estamos aqui exatamente para tratar de assuntos assim, ó. Os tempos estão difíceis. Os tempos estão trabalhosos. O apóstolo Paulo já nos advertiu disso. Mas nós não precisamos desanimar, porque Deus está conosco. Nós somos servos de Deus e Ele deixou para nós orientações, para nós não ficarmos apavorados diante dessa cena toda. Quando a gente liga a televisão, o que a gente vê? Discursos e mais discursos de sociólogos, de políticos, que não levam a nada. Nenhuma grande mudança acontece, por quê? Porque pessoas estão distantes de Deus e distantes também do principal, do manual de Deus. E se a gente não usa o manual de Deus, como é que a gente vai saber fazer escolhas certas? As leis que norteiam o viver feliz, a família, estão contidas aqui na palavra de Deus. E se a gente não se debruça sobre ela, como é que a gente vai aprender a viver da forma que nós vamos fazer escolhas sábias? Então, vejam bem, o homem ele aprendeu a dominar tecnologias complexas, ele aprendeu a fazer tantas coisas que impressionam a humanidade, mas ele não aprendeu a dominar a si mesmo. E aqui nesse relato de Paulo, a gente vê que as pessoas estão cada vez mais violentas, egoístas. São os pais que estão abandonando os filhos quando eles mais precisam de um referencial paterno ou materno. São filhos que se levantam contra esses pais com rebeldia. E assim a gente vai vendo uma geração sendo formada de filhos órfãos, porém de pais vivos. Todo mundo está muito ocupado, tem tempo para tudo, menos para aquilo que mais importa. Sempre dá um sono, sempre tem uma coisinha rapidinha que eu vou dar uma olhadinha aqui, que alguém mandou uma mensagem, e quando você vê, você já se distraiu, o tempo já foi. Então, o que nós vamos fazer diante dessa realidade? As nossas crianças, elas estão expostas a muitas ideias contrárias. E o irmão Ricardo colocou bem aqui a preocupação dele na educação cristã da filha. Aí talvez você esteja pensando, mas eu não tenho condições. Eu não posso ficar em casa cuidando do meu filho, eu tenho que trabalhar. Cada um tem a sua dificuldade, mas todos nós podemos buscar do Senhor sabedoria para a gente tomar as decisões, para a gente cuidar daquilo que é mais importante. Às vezes, tem pessoas que teriam até condições de ficar em casa, mas não querem porque tem uma carreira, ou porque almeja isso ou aquilo, e acabam terceirizando aquilo que é mais precioso.
Então, hoje, eu quero falar um pouquinho sobre esta missão, que eu considero uma das mais desafiadoras, que é criar filhos. Criar filhos para o reino de Deus. Educá-los para a eternidade. E foi exatamente o que o apóstolo Paulo profetizou aqui em 2 Timóteo 3, no versículo 2. Ele disse que os filhos seriam o quê? Capítulo 3, versículo 2. Os filhos seriam desobedientes aos pais. Desobedientes aos pais. Portanto, meus queridos, a obediência deve ser uma das primeiras lições que nós devemos ensinar aos nossos filhos. A escritora cristã Kay Kuzma, ela diz o seguinte, ela define a obediência como sendo a prontidão para viver dentro dos limites estabelecidos por outros. E ela explica que quanto mais cedo seu filho aprender a importância de obedecer, tanto mais feliz ele será. Quanto mais cedo seu filho aprender a obedecer, tanto mais feliz ele será. E aqui eu vejo o seguinte, infelizmente, nós, pais, às vezes nós somos incoerentes. Nós estamos tão ocupados com tanta coisa que às vezes a gente dá uma ordem e a gente mesmo não cumpre. A gente esquece. Por exemplo, você está lá, acontece às vezes comigo, eu estou lá na cozinha fazendo alguma coisa e eu falo para minha filha assim, olha, vai lá tomar seu banho e se preparar para a gente ir para a escola. E aí eu estou lá preparando o alimento e tal, e ela nem se moveu. Se não acompanhar, não vai acontecer. Não é assim lá na sua casa também? Se não acompanhar, não acontece. Então, eu digo sempre para os meus filhos que aqui na terra, tudo que a gente faz, tudo que a gente pensa, tudo que a gente come, tudo que a gente quer fazer na nossa vida, a gente está fazendo para a honra e glória de Deus. Os anjos estão relatando tudo que a gente faz, não estão? Estão. Seja criança, seja adulto, seja idoso, não importa. Tudo que nós fazemos está sendo relatado nos livros dos céus. E eu falo assim para os meus filhos, tudo que a gente faz aqui é um ensaio para aquilo que vai acontecer lá no céu. Então, quando eu venho para a igreja, é o ensaio geral. Mas o ensaio particular acontece lá em casa. Essa semana mesmo, a Carla mandou no WhatsApp o link da musiquinha que as crianças apresentaram aqui. Cada um ensaiou em casa, depois teve um ensaio geral e aí apresentaram aqui. Lá na nossa casa é o nosso lugar de ensaio. A gente ensaia no culto familiar. Como é que nós vamos nos comportar aqui na igreja? Porque aqui na igreja é o ensaio com o restante da família para aquele grande dia, quando a gente vai ter aquela grande apresentação lá diante do trono de Deus, onde todo o povo, toda nação, tribo, povo e língua vai se reunir junto com os anjos e nós vamos adorar o nosso Deus. Então nós estamos ensaiando. Então nós precisamos tomar cuidado com esses detalhes. Outro dia, eu estava lá no parquinho lá do condomínio do meu prédio, e eu estava observando assim, algumas mães chegam do trabalho, e aí já encontram com a babá no portão, e já vão ficando por ali um pouquinho com a criança, antes de subir. E aí eu fiquei observando, a mãe estava com a cara de cansada, e a criança lá, toda animada, né? As crianças parece que estão cada dia mais enérgicas, né? Nunca acaba a energia delas, a bateria delas é a 1000 por hora. E aí, depois de algumas horas ali de brincadeira, a mãe falou assim, filha, vamos para casa? Vamos subir? Você já brincou bastante, a mamãe está cansada e tal. A criança deveria ter entre 4 e 5 anos. E a criança olhou assim para a mãe e falou assim, nem pensar, cala a boca, eu não vou embora, eu vou brincar.
Aí a mãe, mas filha, mas não sei o quê. E a criança virou as costas e continuou brincando. E eu fiquei, tudo bem. Aí daí a pouco a mãe vai lá de novo, vamos filha. E ouviu a mesma coisa. Aí outra pessoa tentando consolar falou assim, tá pequenininha, depois não entende ainda direito, depois quando crescer não fica triste não, depois aprende. Será, gente, que quando crescer muda? Muda, gente, muda para pior, muda para pior. E aí o que vai acontecer? Vai ser uma pessoa que vai trazer assim incômodos com a postura inadequada para a sociedade. Então, assim, é pequenininho que a gente começa a ensinar. E como é que a gente ensina? A gente ensina através do nosso exemplo. As crianças, elas precisam ser conduzidas. E nós não precisamos ficar apavorados diante disso, porque a palavra de Deus nos orienta como sermos bem-sucedidos nessa jornada de educação dos filhos. Então, agora nós vamos lá para Deuteronômio. Eu confesso a vocês que essa é uma das passagens assim que mais me fascinam na Bíblia. Eu amo ler esse texto, mas esse texto, ele é carregado de uma grande responsabilidade que nós não podemos deixar passar em branco. Deuteronômio, no capítulo 6, versículo de 6 a 9. Aliás, nós podemos começar a ler desde o versículo 4. Deuteronômio 6, versículo 4 até o 9. Nós vamos ler. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás, assentada em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais em teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Queridos, este texto sagrado indica o papel dos pais no desenvolvimento saudável da criança. A parte mais importante é a lei no coração. A gente precisa inculcar isso na cabeça dos nossos filhos. A educação de uma criança, ela envolve educação formal, instrução formal, mas também exemplo vivo e muita oração. Você não consegue educar uma criança sem oração. A gente precisa de muita oração. Os hebreus, eles faziam isso. Eles pegavam um pedaço de pergaminho, amarravam assim, em torno do pulso ou na testa, e lá estava escrito: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Esse único Deus precisa ser obedecido, porque Ele é o doador da vida. Quando nós ensinamos os nossos filhos a obedecer, nós estamos ensinando para eles que Deus é o doador da vida. E nós adoramos a Deus quando nós somos obedientes. Nós adoramos a Deus quando somos reverentes. E as crianças precisam ter isso em mente desde pequena. Esses recadinho, que o Senhor é o único Deus, os hebreus também, eles colocavam nos umbrais das portas, e eles colocavam também nos portões, que aí cada vez que entrava ou saía, está lá o recado: o Senhor nosso Deus é o único Senhor, Ele é o doador da vida, é Ele que tem que ser adorado. Então, é essencial a gente cuidar das crianças, da criança, nos primeiros anos de vida.
Eu quero perguntar aqui para as mães e pais aqui presentes. Quantos de vocês já leram o livro de Ellen White chamado Orientação da Criança? Orientação da Criança. Bem poucos que leram, né? Pois eu recomendo a vocês a leitura desse livro. Mesmo vocês que não têm filhos, eu recomendo que vocês leiam esse livro. Um dia eu falei isso para uma prima minha, logo que o bebê dela nasceu. Aí eu falei para ela assim, você já leu Orientação da Criança? Ela falou assim, não. Aí eu falei assim, você deveria ler. Aí daí uns dias ela começou a ler e me ligou, falou assim, poxa vida, por que você não me falou isso antes? Eu falei, por quê? Ela falou, eu estou tão desesperada, eu achei que eu sabia alguma coisa, eu não sei de nada. Como é que eu vou ensinar para o meu filho agora esse tanto de coisa? Eu falei, então, está na hora certa. Começa. O importante é começar. E eu pergunto para vocês o seguinte, para ser um médico, quanto tempo uma pessoa tem que estudar, hein? Quanto tempo dura a faculdade de medicina? 8 anos? 6 anos? Só a graduação. Nossa, meu filho está querendo fazer medicina. Mas eu dei uma pesquisadinha, me parece que se o médico quiser ser um cirurgião geral, alguma coisa assim, aí vai para 10 anos de estudo, né? Por que será que um médico estuda tanto, gente? Vai lidar com vidas, né? Quantos aqui fizeram curso? Não vou pedir para levantar a mão, não. Mas se eu perguntar assim, quantos fizeram cursos para maternidade, para paternidade? Que é assim, vou ter filho agora, vou casar, então vou fazer um curso. Eu não fiz. Eu não fiz curso para ser mãe. Mas nós não estamos lidando com vidas? E olha, eu digo para vocês, a nossa responsabilidade é muito maior do que a responsabilidade do médico. Porque o médico está cuidando da nossa saúde física. E nós estamos cuidando da saúde espiritual daqueles que estão sob a nossa responsabilidade. Isso é uma coisa seríssima. Nós não podemos deixar isso passar assim por alto. É um compromisso muito grande que Deus colocou em nossas mãos. E sabe de uma coisa? No livro Fundamentos da Educação Cristã, diz o seguinte: no moldar devidamente o espírito de seus filhos, é confiada às mães a maior missão dada aos mortais. É de quem a missão? Das mães. Quando eu me deparei com isso daqui, eu pensei, nossa, mas isso é injusto. Por que para as mães? E os pais? As mães, a maior responsabilidade dada aos mortais foi dada às mães. Então, nós, mães e pais, também é dito aqui no Lar Adventista que nós somos os representantes de Deus para preparar os nossos filhos, tanto para esta vida quanto para a eternidade. Mas o preparo da mãe não deve ser negligenciado. E o pai deve ficar atento a isso. Você tem que colaborar com isso, que essa mãe receba o tratamento necessário, o preparo, o apoio. Porque acima de qualquer outro educador, cumpre que ela esteja habilitada a fazer uso dessas faculdades que Deus deu para ela, de cumprir essa missão da melhor forma possível, porque ela precisa obter os melhores resultados. E agora, eu quero ir para um texto clássico que nós temos aqui no livro de Provérbios 22:6, que o sábio Salomão disse, e eu não me contive só em ler o que estava aqui. Eu fui fazer uma pesquisinha também lá no comentário bíblico adventista sobre esse texto. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Quase todas as vezes que é apresentada aqui uma criança, é citado esse texto, e isso a gente já decorou, e a gente já fala automático, e às vezes a gente nem para prestar atenção. Ensinar, eu fui lá no dicionário também,
porque eu queria umas palavras assim mais. Diz que é você repassar ensinamentos sobre algo. E eu como professora, né, às vezes eu escuto colegas falando assim: pais, vocês eduquem os seus filhos, que aqui na escola a gente só vai ensinar os conteúdos, mas a criança tem que vir educada de casa. Tem outra versão da Bíblia que fala: educa a criança no caminho, né? Então, nós vamos doutrinar, nós vamos repassar ensinamentos sobre algo. Como é que eu vou repassar ensinamentos sobre algo se esse ensinamento não estiver aqui? O meu professor de psicologia, ele dizia assim: alunos, estudem, estudem, estudem e estudem, porque do nada não sai nada. Na hora da prova, ninguém podia dar desculpa, né? Ele já tinha avisado. O único que pode criar do nada é Deus. Se nós queremos executar alguma atividade, nós precisamos buscar primeiro, nos abastecer primeiro, né? Para depois repartir. E lá no comentário bíblico, eu fiquei fascinada com isso, porque diz assim, que Deus destinou um lugar para cada indivíduo em seu plano. E Ele equipa as pessoas individualmente com as capacidades necessárias a fim de ocuparem esse lugar especial. Portanto, a escolha da profissão deve ser condizente com a inclinação natural. Mas os esforços dos pais e da criança devem ser direcionados para descobrir o tipo de trabalho que o céu determinou. Já determinou. Sábado passado, quando meu esposo estava apresentando a Maia, ele leu lá no Salmo 139 que Deus escreveu em seu livro os nossos dias. E olha aqui, ó, o céu já determinou um tipo de trabalho para você. O que você precisa fazer? Deus já tem um plano para a sua vida. Você não está aqui andando por aí do nada. Deus tem um plano para a sua vida. Você só precisa descobrir qual é o trabalho. É como alguém que projeta uma casa, né? O arquiteto vai lá, faz o projeto. Depois você vai construindo e vai acrescentando um item aqui, outro ali. Mas você não está por aí sem projeto. Deus tem um projeto para a sua vida. E nós podemos confirmar isso lendo Jeremias 1:5. Quando Deus disse assim para Jeremias: antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, eu o escolhi e o separei para que você fosse um profeta para as nações. Então não fique triste se você está aí com seus currículos, andando de um lado para o outro, procurando uma oportunidade e achando assim, poxa, será que Deus não planejou nada para a minha vida? Ele está dizendo que você tem habilidades naturais para alguma área que você goste. Mas Ele também tem outros planos especiais para a sua vida espiritual. Então é por isso que antes de nós assumirmos tamanha responsabilidade de gerarmos um filho, nós devemos nos preparar espiritualmente, nos preparar fisicamente, porque nós vamos falar muitas coisas para os nossos filhos. Mas os nossos filhos irão seguir o nosso exemplo. As palavras convencem, diz um ditado, mas o exemplo arrasta. Então, os pais devem estudar as leis da natureza, diz Ellen White, familiarizar-se com o organismo humano, devem conhecer as funções dos vários órgãos, suas relações e dependências mútuas. Devem estudar a relação entre as faculdades mentais e físicas, as condições exigidas para a ação saudável de cada uma delas e assumir a responsabilidade da paternidade sem esse preparo, diz Ellen White, que é pecado. Querida mamãe, o lar é a primeira escola e automaticamente você é a primeira professora. Professor não consegue dar aula sem planejamento. Tem professora aqui. Você é professora, Luciano? Professora? Não exerce.
Tem alguém que é professora? Ângela é professora, né? Dá para você chegar lá na aula, deixa eu ver, deixa eu ver o que eu vou dar aqui para minha aula. Enquanto você vai abrir o livro, a sala já virou de perna para o ar. Não tem como. Ou você chega lá, bom dia, hoje nós vamos fazer tal coisa, ou então você vai ficar muito tempo da sua aula tentando manter a ordem na sala e não vai conseguir alcançar seu objetivo. Assim acontece na educação dos filhos. Professor tem que preparar aulas. E nós, como professoras dos nossos filhos, devemos fazer a mesma coisa. Toda família precisa ter esse compromisso. Porque educar filhos para a eternidade é uma missão desafiadora. Mas não é impossível. Então, aqui, eu vou falar aqui mais uma dica de Ellen White, lá do livro Orientação da Criança. Como você vai preparar essa aula? Ellen White diz assim: toda família deve construir seu altar de oração, reconhecendo que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E você, pai, é o sacerdote da família. Você é o sacerdote do lar. Então você precisa assumir o seu posto nesse papel e ensinar com seu exemplo a comunhão com Deus através do estudo da Bíblia e da lição da escola sabatina e da oração. Deve partir de você essa iniciativa. Ainda no livro Orientação da Criança, Ellen White diz assim: Deus vê todo pensamento ou ato irreverente, e este é registrado nos livros do céu. Praticai a reverência até que ela se torne parte de vós mesmos. As crianças são espelhinhos perfeitos dos pais. Elas refletem a imagem daquilo que elas estão vendo no dia a dia. Não adianta a gente tentar disfarçar. A rotina diária da família é a norma que a criança vai seguir. E ela vai levar isso para onde ela for. Então, nós precisamos estabelecer horários. Lá em casa, eu costumo fazer o culto da manhã com a minha filha. E sempre que meu esposo está em casa, no horário que eu coloco ela para dormir, é dele esse papel de ir lá fazer esse momento com Deus com ela. E nenhum dia, pode ser a hora que for, Camila se recusa a dormir antes de ouvir a historinha bíblica dela. Toda noite ela vai lá. E a historinha? E a historinha? Por quê? Já tem o horário combinado. Então, a gente precisa criar hábitos. Sabe por quê, irmãos? O que é errado, a gente não precisa ensinar, já entra automaticamente. Então, é uma luta constante contra o tempo. A gente precisa estar sempre inculcando, relembrando as coisas. Agora, como é que eu vou ensinar isso no caminho? Vamos supor que você vai fazer uma viagem para algum lugar. E para chegar na cidade que você pretende ir, você tem que atravessar uma região de deserto. Só que aí não tem GPS, não tem uma sinalização de nada, não tem estrada, todo lugar que você olha só tem areia. Será que o mapa resolveria seu problema? Você confiaria em consultar só um mapa e andar no meio do areião para chegar lá? Eu acredito que não, eu não faria isso. Eu ia querer contratar um guia. Então, aqui, nessa ilustração, eu quero que vocês pensem o seguinte: se você contratar um guia, você quer saber se a pessoa é experiente. Vai que tem alguma areia movediça. Então, você vai falar para o guia: você vai na frente que eu vou atrás. E, de preferência, onde ele colocar o pé, você vai colocar o seu também, né? A mesma coisa acontece com as crianças. Não tem como você falar para a criança fazer uma coisa, sendo que você está fazendo outra. A criança vai seguir você. Então, você precisa conduzi-la nessa caminhada. Você precisa mostrar para ela qual é a direção correta. Porque, às vezes, irmãos, sabe o que acontece? Às vezes você passa assim, está indo num lugar mais distante, mais em zona rural que acontece isso. Tem aquelas plaquinhas. Alguém passa lá e vira a plaquinha para o outro lado. E aí você se perde no caminho, fica horas e horas. Já aconteceu isso, indo para um sítio do meu irmão. E a gente saiu em outro lugar, nada a ver.
Por sorte, tinha sinal de celular, liguei. Ele, você está onde? Tal lugar? Não, era na direção contrária, mas a placa estava mostrando para cá. Então, por isso é importante conhecer bem o caminho. Assim, quem estiver me seguindo, não vai se perder também, né? No caso, quem estiver sendo conduzido, os nossos filhos. Os pais não terão desculpas se deixarem de obter uma compreensão clara da vontade de Deus para poderem obedecer às leis de seu reino. Só assim eles poderão guiar os filhos para o céu. Para formar um caráter sólido, é preciso material da melhor qualidade e é preciso também acompanhamento. Você não vai contratar, por exemplo, um pedreiro para fazer uma obra na sua casa e vai falar assim, vou sair de férias, quando você terminar, você me liga que eu volto. Claro que não, você investiu alto naquilo dali e você quer garantir que vai ficar bem feito o serviço. Então, muitos pais, infelizmente, pensam que devem deixar a criança livre para escolher o próprio caminho, a própria religião, o que quer comer, o que quer vestir. E atualmente muitos pais estão deixando os filhos escolher até o próprio sexo. Isso é uma coisa bem complicada. Como assim? Como a criança vai poder escolher tanta coisa se ela ainda não está com a maturidade dela formada? As crianças a quem se permite seguir o próprio rumo não são felizes. A ordem de Deus para a felicidade da família é: educa a criança no caminho que deve andar, que até quando envelhecer, ela não vai se desviar dele. Educar é dar todos os cuidados necessários ao pleno desenvolvimento da personalidade da criança. É transmitir saber, é fazer obedecer, é instruir, é procurar atingir um alto grau de desenvolvimento espiritual, é cultivar-se, é aperfeiçoar-se. É isso que você vai fazer no caminho com o seu filho. Você teria coragem de mandar seu filho de 5 anos sozinho no shopping comprar alguma coisa para você? Não teria, né? Eu não teria de mandar a minha de 10. Mas às vezes a gente fala assim, filho, para o filho que é maiorzinho, principalmente para quem já tem filho adolescente, vai fazer seu culto. Você já estudou sua lição hoje, filho? Aí depois você fala assim, ué, mas ele já sabe ler? Eu quero dizer para vocês, a minha mãe tem 95 anos. Eu cresci vendo a minha mãe ler a Bíblia dela 3 vezes ao dia. A minha mãe, se ela tivesse um compromisso 5 horas da manhã, ela levantava 4 da manhã, me tirava da cama para fazer o culto, porque ela ia sair 5 horas. E eu lá assim e tal, mãe, filho, eu vou fazer culto porque eu vou sair. E primeiro a gente tem que falar com Deus. A minha mãe me ensinou, com o exemplo dela, a amar a Deus, obedecer a Deus, adorar a Deus, confiar plenamente em Deus. E sabe de uma coisa? O esforço dela não foi em vão. Porque mesmo quando eu era criança e adolescente, que eu ficava assim, ai, que coisa chata levantar tão cedo. Eu cheguei à conclusão, quando o juízo chegou no lugar, que a minha mãe estava fazendo o que era melhor. E eu quis aquilo para a minha vida também. Porque sem Deus na nossa vida, os nossos planos são planos furados. São caminhos de morte, dá tudo errado. A gente perde um tempão, se atrapalha todo, fica estressado e não chega a lugar nenhum. E nós geramos filhos para a honra e glória de Deus. E sabe de uma coisa? Eu quero concluir essas colocações compartilhando com vocês uma notícia que muito me abalou e me levou a uma profunda reflexão. O ano foi de 2010. Eu morava na cidade de Aracaju, meu filho tinha apenas 10 meses, e saiu uma notícia, né, de que havia acontecido um grande terremoto no Haiti, 7.0 na escala Richter, e devastou o país.
Eu acho que até hoje eles estão tentando se reconstruir lá e a coisa ainda é complicada até hoje. Tamanho foi o estrago que aconteceu. E eu fiquei curiosa e fui atrás de alguns dados. Aquele terremoto matou mais de 200 mil pessoas, feriu 300 mil, deixou 4 mil amputados e 1 milhão de desabrigados. Foi terrível, foi terrível. Em fevereiro de 2010, o Chile enfrentou um terremoto muito maior, foi de 8,8 graus na escala Richter. E sabe o que aconteceu? Morreram 525 pessoas. Aí eu fiquei pensando assim, ué, mas peraí. Como que um terremoto... E ainda tem mais. Em seguida veio um tsunami de 3 metros. E deixou um saldo de mais algumas centenas de feridos. Mas esses 525 só morreram por causa desse tsunami, que veio em seguida do terremoto. E deixou lá a devastação também. E sabe o que eu descobri, irmãos? Que o Chile, porque tem terremotos constantes, estabeleceu regras importantes. Treinamento de evacuação em massa. E eles agem rápido quando acontecem terremotos. Outra coisa que eles fazem, eles cumprem à risca as regras de construções antiterremotos. Eles usam materiais resistentes e flexíveis, fazem estudo de solo, formas de dissipar energia liberada e priorizam o preparo para enfrentar os fatores naturais, porque a cada 10 anos podem acontecer grandes terremotos no Chile. Aí eu pensei assim, nossa, então eles se preparam bem. E o Haiti? O Haiti, em geral, não segue as regras de construção, de segurança para as construções de seus imóveis. E isso me fez refletir. Nós, como pais, somos construtores. Se a gente vai construir um alicerce, qual é a parte mais importante de uma obra, gente? É o telhado? É o alicerce. Se eu não colocar o melhor material no alicerce, eu posso construir o prédio mais maravilhoso que for. Esse prédio vai cair. E é disso que a Bíblia está falando. Educa no caminho, prepara o alicerce, coloque bons materiais, dedique tempo, estudo da Bíblia, oração, inculque a palavra de Deus na mente, no coração do seu filho, que até quando envelhecer, quando o prédio estiver grande, o terremoto pode vir, você colocou os materiais adequados, esse prédio não vai cair. Esse prédio não vai cair. Cuidado. Satanás, ele está sempre à espreita. Ele vive vigiando a herança do Senhor. E sabe, gente, nós como pais, que tipo de influência nós estamos exercendo sobre os nossos filhos? Nós temos que pensar nisso constantemente. Você que é pai, você que é mãe, você que é filho, vocês pais espirituais também. Que tipo de alicerce você anda construindo? Às vezes as circunstâncias da família são complicadas, né? Você fala, mas lá em casa só eu sou adventista. Gente, a Bíblia lá no livro de Timóteo ainda, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, Paulo menciona 2 mulheres, Lóide e Eunice, avó e mãe de Timóteo. E ele menciona essas mulheres com grande alegria e prazer, dizendo assim, que ambas tinham a palavra de Deus como relevante para a vida delas e tratavam isso com grande estima e respeito. Sabe por quê? Porque Lóide era uma mulher que dedicava tempo para estar na presença de Deus e ensinou isso para sua filha. O marido de Eunice era grego. A gente não vê falando nada sobre o marido de Eunice, mas Eunice cuidou do alicerce do filho dela. E Timóteo foi um grande homem de Deus também na pregação do Evangelho. Eunice levou a sério as Escrituras Sagradas, a ponto de exercer uma influência benéfica sobre seu filho Timóteo. E nós somos apenas mordomos do Senhor, encarregados de zelar
e administrada essa herança. Logo Jesus voltará e nós teremos que prestar conta da nossa mordomia. Se eu perguntar qual parte é mais importante na construção, vocês já disseram, é o alicerce. Mas para formar esse alicerce, nós precisamos acompanhar cada material, a qualidade do material que nós estamos colocando ali. Precisa ser acompanhado de perto. É Deus que nos dá o desejo de ter filhos. É Ele que põe no coração da gente essa ansiedade pela maternidade. E nós sempre podemos atender um chamado para a maternidade espiritual também, aqueles que não têm filhos. Porque nós temos em nossa mão uma responsabilidade poderosíssima. E nós temos o privilégio também de conduzir essas crianças. Mas o céu está mais perto do que nós imaginamos. O céu está chegando. E vai chegar um momento em que todos nós teremos que comparecer diante do tribunal de Deus e prestar contas. Quando nós estivermos diante do trono de Deus, do grande trono branco, então o nosso trabalho vai aparecer como é. Abrem-se os livros e é dado a conhecer o registro de cada vida. Jeremias 13:20 diz assim: Ele perguntará: onde está o rebanho que foi confiado? O teu lindo rebanho? A maior e mais linda resposta para essa pergunta será: aqui estou eu, com os filhos que o Deus eterno me deu. Você está pronto para responder essa pergunta diante de Deus? Ellen White diz na Orientação da Criança que os anjos de Deus imortalizam o nome das mães, cujos esforços ganharam os filhos para Jesus. Se aqui tem alguma mãe que o filho está distante do Senhor, não fique aí pensando, poxa, mas meu filho está fora da igreja e agora, o que eu vou fazer? Quer dizer que eu não fiz o meu papel da maneira certa? Não se aflija com isso. Deus é o nosso ajudador. Jesus é o nosso ajudador. O Espírito Santo está à nossa disposição. Sempre há tempo. Por isso, o nosso ministério, a nossa missão tem que ser regada a muita oração. É por isso que nós não devemos deixar de buscar primeiro na fonte. Porque essa missão é uma missão desafiadora. Mas não é uma missão impossível. É uma missão que vale a pena todo e qualquer esforço. E o meu grande desejo é que todos nós, como pais e filhos, estejamos diante de Deus, sendo recebidos e sejamos abençoados enquanto estivermos aqui, porque estamos educando nossos filhos para a eternidade. Nós vamos ouvir uma música agora para encerrar. Enquanto essa música estiver cantando, pense no seu compromisso com essa missão. Se os seus filhos já são crescidos e você acha assim que você já cumpriu a sua missão, lembre-se que nós somos a grande família de Deus e que aqui na igreja você pode contribuir com os seus dons, com as suas habilidades, para ajudar a conduzir o rebanho do Senhor que está entre nós. Todas as mães que estiverem lá receberão uma homenagem especial. Ellen White diz o seguinte, quando se assentar o juízo e os livros forem abertos, quando o bem-estar do grande juiz for pronunciado e a coroa da glória imortal colocada na fronte do vencedor, muitos erguerão essas coroas à vista do universo reunido e indicando sua mãe dirão: ela me fez tudo quanto sou mediante a graça de Deus. Seus ensinos, suas orações foram abençoados quanto a minha salvação eterna. Mães, enquanto há vida e esperança, não deixem de orar por seus filhos. O céu é um lugar de muitas surpresas.
Vamos orar? Maravilhoso Deus, como é bom saber que o Senhor é um Deus de amor, é um Deus criador, é um Deus de infinita misericórdia. E apesar da nossa multidão de pecados, apesar de nós sermos tão falhos, tão pequenos, o Senhor ainda nos escolhe para missões especiais. Hoje é um sábado diferente, é um sábado que antecede o Dia das Mães, e nós como mães biológicas, mães do coração, mães espirituais, estamos aqui, diante de Ti, clamando a Tua ajuda, clamando por Tua orientação. O Senhor conhece as nossas dificuldades, mas o Senhor também conhece o que somos capazes de fazer quando entregamos em Tuas mãos o controle da nossa vida. Nos ajude, Senhor, a priorizar a educação dos filhos pequenos. Nos ajude a priorizar a condução dos nossos filhos já crescidos, os adolescentes, os jovens. Nos ajude, Senhor, a sempre buscar na fonte, na Tua palavra, aquilo que nós precisamos para continuar nessa jornada, nessa missão que o Senhor nos confiou, até ouvirmos o bem-vindos, vem estar, servo do homem fiel. Que todos nós sejamos abençoados como igreja, como família, e que nós possamos sempre permanecer firmes, certos de que não estamos sozinhos, que o Senhor completará aquilo que não estiver ao nosso alcance. Que nós possamos sempre buscar em Ti ânimo para permanecermos fiéis até o fim. Leva-nos para casa na certeza de que o Senhor continuará conosco, continuará nos guiando, para que nós possamos, assim, conduzir os nossos filhos a Ti, até que Tu venhas. Em nome de Jesus, nós te pedimos e agradecemos. Amém.